Olá, esse é o canal Eu Cuido de Rios e eu sou Nelson Reis. Inicialmente, eu, Rafaela Faquete e Tina Zanotto resolvemos trocar informações acerca da Lei das Águas. Todas as quartas e sextas-feiras no Telegram, ao vivo, no chat de voz. E depois a gente sobe aqui para o canal YouTube. Acompanhe, curta, comente e compartilhe. Bom dia! Bom dia! Muito bom! A gente está aqui de novo, quarta-feira, 9 horas da manhã. Um frio do capeta. Tá frio aí? Muito. Aqui não, aqui tá tranquilo. Que bom, né? Mas Rio é Rio, Petrópolis é um gelo. Mas é bom para tomar um vinhozinho, ligar a lareira, né? Acender a lareira. Com certeza, mas não às 9 da manhã. Muito bem. Ainda não estou nessa vibe de tomar vinho às 9 da manhã. Mas tem gente que toma champanhe nessa hora, já está tomando muita champanhe no café. Dependendo do lugar, vale a pena. No rótulo não está dizendo horário para tomar. Não tem recomendação, né? Bom, vamos lá, que hoje tem reunião lá no Piabanha, 9h30 eu tenho que estar lá. Maravilha. Hoje é interessante que eu tinha combinado contigo e estou revertendo o quadro aqui, né? Vou pedir sua autorização. Pensei em fazer dois capítulos aqui do título 2, Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, mas eu acho que a gente, de repente, abordar um a um vai ser muito interessante, porque esse sistema é diferente, né, de todas as outras iniciativas que se teve com base na Constituição de 1998, da gestão participativa, né? Então, na gestão hídrica, o sistema de gestão faz uma diferença enorme, né? Estou aqui recebendo a companheira Maria de Fátima. Bom dia. Para falar é só apertar o botãozinho aí, companheira Maria de Fátima. Bom dia, Fátima. Lá de Rondonópolis. Maravilha. Deixa eu ver se eu... Bem-vinda. Tá, não, tá liberado. Só apertar o botãozinho aí para falar, tá, companheira? Então, esse sistema é muito interessante. Esse sistema de gestão, né? Ele é muito rico, né? Porque ele possibilitou uma série de elementos para se valer daqueles instrumentos que a gente acabou de falar, né? Com certeza. E vamos ler aqui o título 2 do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, capítulo 1, dos objetivos e da composição. Artigo 32. Fica criado o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos com os seguintes objetivos. 1. Coordenar a gestão integrada das águas. 2. Arbitrar administrativamente os conflitos relacionados com os recursos hídricos. 3. Implementar a Política Nacional de Recursos Hídricos. 4. Planejar, regular e controlar o uso, a preservação e a recuperação dos recursos hídricos. 5. Promover a cobrança pelo uso dos recursos hídricos. Maravilha. Né? E aí a gente começa a perceber, né, a grandeza desse sistema. Né? Ele dá mais à frente, ele dá os executores, aos, vamos dizer assim, os atores, né, da gestão hídrica, elementos para efetivamente, na sua região hidrográfica, atuar em plenitude, né? Exatamente. E
e coloca a responsabilidade nesse sistema de dirimir qualquer tipo de conflito relacionado a Uhum, recursos hídricos sem precisar recorrer à judicialização. uhum, A primeira instância em que se resolve, se arbitra administrativamente um conflito é dentro dos comitês de bacia, dentro do local, né? uhum, uhum, Então, possibilita uma série de intervenções que diminuem os problemas jurídicos que a gente já tem em muitos. uhum. Eu acho bastante interessante. É E interessante. E outra coisa marcante é que, por uma região hidrográfica, uma situação pode ser uma, para outras pode ser outra. Então, dá autonomia dentro da região hidrográfica de se escolher os melhores caminhos, né? é, e no diálogo, né? E Uhum, não na judicialização. uhum. Talvez até por conta disso que o nosso poder judiciário tem tão pouco, eh, Problemas judiciais, né? em tão pouca Ações. intimidade. Eu acho que o Uhum, poder judiciário tem muito pouca intimidade com a legislação de recursos hídricos ainda, uhum, porque os uhum, problemas hídricos não chegam a ele, são uhum. resolvidos dentro Do do sistema. sistema de gestão. Uhum, uhum. Hein? Aí quando bota assim, no 1 aqui, vale a pena a gente fazer um comentário, coordenar a gestão integrada das águas. Então, essa coordenação integrada das águas, a gente precisa considerar todas as águas, né? Então, águas subterrâneas, as águas salgadas, as águas dos, Doce dos dos lagos. dos lagos e tal. Então, essa gestão integrada, ela amplia por demais, dentro da região hidrográfica, essa atuação do sistema. Né? Então, isso... E não só a gestão integrada entre as águas, como Uhum, também integrada com as outras políticas, uhum, uhum, né, uhum, exatamente. que afetam diretamente as águas. Sim, Isso sim, que é sim. bastante interessante. Uhum. É, E aí, no 2 aqui, é arbitrar administrativamente os conflitos relacionados com os recursos hídricos. Então, esses conflitos, eles ficam, como você falou, né? Eles ficam sempre no âmbito do sistema, né? Então, eles não vão muito para a esfera judicial, como você já comentou anteriormente. Isso. E acho que o implementar a política é óbvio, né? O sistema foi criado para justamente poder implementar a política nacional dos recursos hídricos. Uhum, É o órgão que vai fazer com que a política se dissemine nacionalmente para sua implementação. uhum. O Que já, planejar, regular uhum, o uso, que é o 4, planejar, olha que a responsabilidade é grande, uhum, uhum, planejar, regular e controlar o uso, a uhum, preservação e a recuperação dos recursos hídricos. uhum, Então, a uhum. responsabilidade desse sistema é bastante ampla. Bastante ampla, é. Uhum. É, e aí, na realidade, quando eu estava lendo aqui, regular e controlar, né? Então, a gente precisa, a gente falou da outorga lá atrás, né? E aí é um elemento que a gente precisa, né, considerar que está no âmbito da região hidrográfica também essa atribuição, né? Sim, porque o regular e controlar
é justamente um instrumento que possibilita o planejar, o regular e controlar, é a outorga. Exato. Depende dela, né, a adequação do balanço hídrico da área de atuação. Sim, sim. Né? E, Uhum. ao mesmo tempo que você planeja, regula e controla o uso, você tem que buscar a preservação e a recuperação dos recursos hídricos, porque hoje os nossos recursos hídricos estão muito aquém do que é necessário. Nós precisamos, nós estamos aí em vias de ter mais uma crise de escassez de água, justamente porque, além da quantidade, a qualidade é muito inferior ao que se precisa para a demanda, para dar provimento à demanda. Até porque a gente tem muita perda de água em função da qualidade, né? Da Sim. qualidade das águas. A gente sabe que os nossos rios, lagoas e lagos acabam sendo recebendo, né, muitos esgotos, muito lixo, né, e isso tem que mudar. Essa é a parte que a gente fala em preservação e recuperação, né? Na mudança de ótica de que o saneamento é uma coisa enterrada e que não dá voto, que não, enfim, que não é importante. A gente viu aí na pandemia o quanto o saneamento, a quantidade de água e a qualidade é importante para prevenir doenças, para a saúde. Muito bem. Aí isso tudo tem a ver com a cobrança, né? Que é o elemento que dá condição para que essas coisas aconteçam, né? Então, sem recurso não tem como avançar, que está previsto aqui no 5, que é promover a cobrança dos recursos hídricos, né? Na realidade, o promover a cobrança pelo uso dos recursos hídricos, que é cumprir a função de bem com valor econômico, se por um lado gera recursos para que o sistema possa intervir e preservar e recuperar os recursos hídricos, também nos dá uma tarefa, ou a legislação dá uma tarefa ao sistema muito maior do que a cobrança permite, já que a cobrança não pode ser considerado um imposto, nem e não pode ter um preço exorbitante. Ela tem uma função muito mais educativa, né? Ou pelo menos deveria ter, do que uma função cumulativa e que dê realmente para fazer todas as obras e recuperação desses recursos hídricos. Então, eu acho que nisso há uma certa vilania na lei, né? Em que nos dá uma série de poderes ao sistema e não nos dá os recursos necessários a exercer todo esse poder que a legislação confere ao sistema. Mas acho que a gente está começando a perceber que não é só a cobrança que nos vai dar os recursos,
né? Uhum. Nós estamos Uhum. aprendendo a buscar outros recursos para Sim. trazer para dentro do sistema. Isso Uhum. é uma beleza que a gente está começando a aprender. É uma legislação que já é maior de idade, mas que a gente ainda está aprendendo muito como fazer, né? Aham. Eu agora fiquei curioso de saber como é que a companheira Maria de Fátima está vendo isso, que ela teria a dizer sobre isso, se a gente fez entender porque a companheira Maria de Fátima não atua em comitê de bacias hidrográficas, não. Aliás, nem sei se eu acho que não, né? Mas de qualquer forma fica aqui a minha vontade de saber que ela pôde entender disso aí que a gente falou, se ficou alguma dúvida. Aperta o botãozinho aí. Companheira, tá por aí ainda? Eu acho que... Acho que a Fátima está tímida. Ô, Fátima, diz se você entendeu ou não o que a gente falou, se ficou alguma dúvida. Se É tem só alguma apertar o contribuição, microfone. eu não sei. Tá liberado, né? Olhando aqui, tá liberado. Parece que ela está tímida, Nelson. É, Depois você conversa com ela no particular. pelo jeito, sim. Não, mas vamos lá, vamos seguir. Aí, o artigo 33, ele foi, na realidade, a gente percebe que ele foi alterado pela redação dada pela Lei 9.984 de 2000, mas efetivamente ele só troca só faz um acréscimo no item 4 que a gente vai passar por ele. Mas ele diz o seguinte, né? Artigo 33, integra o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Aí, que é igualzinho que estava no anterior. O Conselho Nacional de Recursos Hídricos, é o CNRH, né, que a minha instituição, OMA Brasil, foi lá se inscrever para participar dele, e nessa mudança que teve no atual governo, a nossa participação foi catapultada. Agora são poucas as instituições que fazem parte. Mas, não, ele acrescentou sim o item 1A, que é a Agência Nacional de Águas. A Agência Nacional de Águas entrou aqui nessa composição. Porque a Lei 9.984 de 2000 é a lei que criou a Agência Nacional de Águas. Uhum. Aí ficou que houve alteração. Uhum. Não, então alterou o IA, né, o 1A, e o 4 também teve uma alteração. Mas a Agência Nacional de Águas é uma instância por demais importante dentro do sistema, estava vinculada ao Ministério do Meio Ambiente e no atual governo está vinculada foi transferida para o Ministério do Desenvolvimento Regional. Então, essa agência efetivamente cuidava apenas das questões hídricas e hoje ela tem acrescido aí as funções também de tratar questões relacionadas ao esgotamento sanitário, né? Então, esse é uma outra... Saneamento. Saneamento em geral. O saneamento em geral, isso, né? Quer dizer, que de uma certa forma digamos, a gente estava com um limite, e aí ao fazer essa inclusão de atribuições, isso virou um caminhão, né? Não era um fusquinha, virou mais que um caminhão, né? de atribuições, né? Embora seja uma coisa que a maior parte das pessoas faz uma crítica,
porque a Ana não estava preparada para receber essas funções. Por outro lado, eu acho que foi uma boa escolha, porque o saneamento passou a ser concentrado na Agência Nacional de Águas, porque o saneamento até agora estava espalhado em diversos ministérios e acabava que ou havia superposição de funções, né? Ou então nada será feito. Então, acho que foi uma decisão, talvez uma das poucas, que talvez dê certo nesse governo, que é a Ana ter assumido. Até porque quem se propõe a fazer, né, o controle, ser uma agência nacional de águas, se não controlar o saneamento, não tem recuperação, não tem preservação de corpo hídrico. Né? Acho que tem tudo a ver. Então, acho que se a Ana for equipada e aparelhada para dar conta dessa função, eu acho que é muito bem-vindo. Mas vamos em frente. Então, aí no 2, temos o Conselho de Recursos Hídricos dos Estados e Distrito Federal. No caso aqui do Rio de Janeiro, Conselho Estadual de Recursos Hídricos, CERRI, RJ, né, que, de uma certa forma, é uma instância interessante no âmbito estadual, que dá o alinhamento, né, dá um alinhamento e é a última instância, digamos assim, dentro do sistema para dirimir conflitos, né? Então, o comitê faz a primeira instância, né? Então, se não resolveu ali, a segunda instância é o Conselho Estadual de Recursos Hídricos. E na maior parte das vezes, a gente consegue resolver isso nessas duas instâncias. Daí, aquele comentário seu anterior dizendo que na justiça quase que não se chega a situações relacionadas à questão hídrica, né? Conflitos hídricos. O terceiro item é a inclusão dos comitês de bacia hidrográfica. É onde a gente atua diretamente. É onde o cidadão comum pode efetivamente exercer o papel de fiscal, de legislador e de fiscal, legislador, e tem outra coisa fiscal, legislador e digamos, porque tem a gente vai falar do controlador, então, né, e de definição de aplicação de recursos. Não é ele que aplica, mas ele define, tem que ser aplicado aqui. Então, isso é muito interessante, né? Muito, muito. E no item 4, os órgãos dos poderes públicos federal, estaduais, do Distrito Federal e municipais cujas competências se relacionem com a gestão de recursos hídricos. Então, e aqui, aí, na realidade, a gente começa a perceber, quer dizer, eu estou num município que tem, por exemplo, uma instância do município tratando de água, né, que é a Fundação Rio Águas, aqui do Rio de Janeiro. Né? Então, mas isso não é comum, né, na maioria dos municípios. Inclusive, na Fundação Rio Águas, do município do Rio de Janeiro, tem assento os dois comitês de bacia hidrográfica do município. O município o Comitê da Baía de Guanabara, em função da região hidrográfica 5, e do Comitê Bandu, em função da parte do município do Rio de Janeiro, da região hidrográfica 2. Então, eu fiz por bom tempo, bastante tempo, participei
dessa Fundação Rio Água, né? E aí tem uma interação interessante, embora a gestão hídrica no nosso cenário nacional ela tem dominabilidade só federal e estadual. Exato. Mas também a gente pode ver o seguinte, que as companhias municipais de água e esgoto, né, que são autarquias municipais, enfim, o tipo que for, né, elas podem participar dos comitês de bacia, elas têm assento nos comitês de bacia como usuários de água. Então, de uma certa forma, não só companhias como a Rio Águas, mas também as concessionárias de água municipais podem ter assento nos comitês de bacia, portanto, você junta todas as esferas dentro do sistema. Eu fiquei curioso aqui em ver, no âmbito da Lei 3239, que nos cabe aqui no Rio de Janeiro, se houve também essas inclusões. Creio que não, né? Isso só ficou no âmbito federal, né? Eu confesso que eu não cheguei... ficou só no âmbito federal. Não. Entra também. Entra também? Porque entra. É o artigo 43, item 5. Os organismos dos poderes públicos federal, estadual, municipais, cuja competência se relacionem com a gestão de recursos hídricos. Tá? Tem o mesmo artigo, ele é replicado na legislação estadual. Com a mesma redação? Com a mesma redação. Ah, tá. Não, eu estava abrindo aqui, aí a memória do computador. Está no artigo o quê? Do Rio de Janeiro? Tá artigo 43, página 61. 43. Né, que como tem muitas alterações, né? Eu vou direto aqui no computador e vejo que está vigente, porque se não teve nenhuma mudança. 43, peguei aqui, está aqui. É verdade, o comitê. Porque você tem no âmbito estadual, você também tem dentro dos comitês, você tem representação do Poder Público Federal, do estadual e do município. Sim. Correto? Sim. E o quinto inciso desse artigo 33 são as agências de água. Que, na realidade, ela não está duplicada aí, né? No primeiro, no 1A, ele coloca a Agência Nacional de Água, e aqui no quinto, ele dá abertura para as agências de água estaduais. Por isso que ele parece que está repetido. Na realidade, essas agências de água são as agências que a gente chama aqui de bacia, né? E que acabaram sendo as delegatárias. Que, bem na verdade, o que acontece? Os órgãos com função de agência. Aí entra a INEA, IGAN e correlatos. O que acontece? Quando o legislador pensou, ele imaginou que as Assembleias Legislativas estaduais iriam criar suas próprias agências, né? E isso não ocorreu. Aqui no Rio de Janeiro, pelo menos, não ocorreu. A gente teve aqui a criação de uma... porque a agência de água ela precisa ser criada por lei, né? Porque ela passa a ter várias atribuições, inclusive de emitir a cobrança, né?
emitir os boletos para cobrança daqueles que foram outorgados. E aqui no Rio de Janeiro se optou por criar as agências delegatárias, que têm quase todas as funções da agência de água. Eu falo quase todas, porque não tem única e exclusivamente essa de cobrança, né? Porque de outorgar e cobrar. De outorgar e cobrar. Nelson, na realidade, quando o legislador pensou, ele pensou, vão ser criados comitês de bacia, e os comitês de bacia vão criar as suas próprias agências com os recursos da cobrança. Só que eu acho que se superestimou os recursos da cobrança. Né? Hoje a gente vê a complexidade que tem uma agência delegatária, mesmo dividindo a função de agência de bacia com o órgão gestor, né? Há uma complexidade de número de funções muito grande, e que o dinheiro arrecadado com a cobrança não dá conta de fazer frente ao custo, né? Porque você precisa ter um departamento contábil, você precisa ter um departamento jurídico, você precisa ter um departamento de recursos humanos, você tem que ter um departamento de licitações e contratos. Ou seja, é uma empresa. Uma outra coisa interessante é que precisa também ter um pessoal qualificado em constante, digamos, atualizações, né, que é por demais difícil nos órgãos públicos. Precisa que haja não só a constante atualização, como também precisa que o corpo técnico seja muito bem qualificado. Sim, tudo isso tem um custo bastante elevado. E aí acabou se fazendo uma emenda que, para se criar uma agência de água independente, é necessário que se tenha sustentabilidade. Sim, sim. E aí só grandes comitês conseguem ter essa sustentabilidade. Né? E, enfim, nos rios federais, a ANA passou a ser esse órgão gestor que faz emissão de cobrança e de outorgas, né? E nos estados, os órgãos estaduais de meio ambiente, de recursos hídricos, assumiram essa função de agência em relação a esses dois importantes instrumentos, que é a outorga e a cobrança, por ser um bem público, a água, né? E não se fez a transição ainda para as agências independentes por comitê. Mas isso nós vamos discutir mais à frente, quando a gente falar do capítulo de agência de água. Muito bem. A gente chegou aqui às 9h34, a gente tem reunião lá no Piabá. E vamos Hoje eu não esqueci de gravar, e você também não me avisou, mas já está gravando. Eu imaginei que você não ia esquecer. E aí, fica aqui, na próxima sexta-feira, a gente vai falar do Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Tem uma quantidade enorme de atribuições interessantes para a gente conversar. E aprender. Maria de Fátima, você está convidada a voltar. Na realidade, a gente está aqui disposto mesmo a ensinar as pessoas ou transmitir aquilo que a gente vivenciou na gestão hídrica para quem não tem ainda proximidade com o Comitê de Bacias. Então, fique à vontade de perguntar o que você quiser,
fazer suas colocações. O espaço aqui é aberto, como são os abertos os espaços dos comitês de bacias hidrográficas. No mais, um beijo cor-de-rosa no coração de vocês duas e todo mundo que está ouvindo. Até sexta-feira. E o grupo está crescendo, já chegamos aqui a 54 pessoas. As pessoas ainda estão tímidas de participar, mas a gente vai chegar lá. Falou, Nelson. Um abraço. Beijão, já já a gente se encontra. Outro. Tchau, tchau. Tchau, tchau.